Renata Bueno, nas eleições que acontecem agora, dia 25 de setembro, como já anunciamos há pouco, como já colocamos no ar aí. No Brasil são aproximadamente mais de 700 mil ítalo-brasileiros que têm condições e podem votar nessa eleição que acontece agora no dia 25. A Renata Bueno é candidata a deputada aqui pela América do Sul. Renata, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem com você? Bom dia a todos aí que nos ouvem, um prazer estar com vocês logo cedo nesse friozinho, né? Você está em Curitiba ou está em Brasília? Tô em Curitiba, eu cheguei da Itália tem aproximadamente 15 dias e já estou em agenda aí pela Argentina e pelo Brasil. Nós temos aí 2% de assentos, são 8 deputados e 4 senadores. Tivemos uma diminuição agora depois do referendo do ano passado, né, no número de cadeiras aí na Câmara e no Senado. 8 deputados e 4 senadores serão escolhidos na América do Sul. Uma eleição, para contextualizar aqui, de todos os países da América: Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, onde teve colonização italiana no século XIX, no início do século XX, e os descendentes de italianos buscaram a dupla cidadania. Esses têm o direito, que é facultativo o voto, mas têm o direito de votar. Renata, com essa diminuição, obviamente que é matemática, fica mais difícil, enfim. Como é que você encara essa missão agora? Você que já foi deputada pela Itália, morou na Itália, enfim, tem uma vida no continente europeu, mas também tem a sua vida aqui no Brasil. Você sente que há mais dificuldade agora com essa diminuição de cadeiras? Claro, bom, eu sempre quando entro numa campanha, entro muito animada, né? Tenho uma equipe de jovens muito animados, muito entusiasmados, num trabalho bastante sério e dedicado. A gente está, claro, numa realidade, né, difícil, porque com a contagem rápida desse corte dos parlamentares, que na Itália foi um corte de 1/3, mas a contagem rápida aqui na América do Sul nós acabamos perdendo a metade das vagas. Então eu já fui deputada por 5 anos na Itália e conheço bastante quais são os passos para se fazer uma campanha, né? E eu me aliei, então, com o grupo da Argentina, que foi o primeiro grupo que eu fui eleita em 2013, e agora estamos, então, nessa aliança, garantindo aí um número de votos, pelo menos para garantir uma das 2 cadeiras de deputado. Somando aqueles votos que é dessa lista, que é uma lista cívica aqui da América do Sul, junto com a minha votação, que foi uma lista que nós criamos aqui no Brasil na eleição passada. Então a gente tem aí a viabilidade de ser eleita, inclusive muito mais do que todos os outros candidatos do Brasil. Então a gente está aí com uma esperança bastante grande, trabalhando muito, né? Porque esse é o grande segredo, né? Da eleição, a gente trabalhar bastante, ter um trabalho sério, que as pessoas conheçam e principalmente pedir a todos que votem, porque o cidadão italiano é muito espalhado pelo Brasil, né? Então a gente não tem muito como atingir numa mídia muito simples, então a gente precisa realmente buscar esse voto. E lembrando também que em Santa Catarina nós temos a comunidade italiana mais ativa do Brasil. Então, para nós é muito importante conversar com vocês, em Brusque, em toda a região aí de Santa Catarina, para que as pessoas realmente votem, recebendo a cédula, não deixem de votar, porque isso faz a diferença, né? Às vezes a pessoa fica com preguiça, é muito papel dentro do envelope, não entende porque é burocrático, mas a gente tem divulgado, né, todo esse passo a passo do voto, a importância de participar e como fazer lá, marcar, né, o símbolo, escrever o nome Bueno, que eu sou Renata Bueno, enfim. Então tem todo o passo a passo para que as pessoas realmente não deixem de votar. E lembrando que eu sou desse colégio eleitoral, né? Sou aqui do Paraná e Santa Catarina, então para nós foi sempre um orgulho poder ser a primeira nascida no Brasil a representar a comunidade italiana da América do Sul lá no parlamento italiano e principalmente sendo daqui, né? Renata, sendo uma deputada da América,
A atribuição do parlamentar, para que a gente possa entender, e quem nos está, o ítalo brasileiro que está nos acompanhando, de repente aquele que vai pela primeira vez, fez a sua cidadania, já recebeu a correspondência do voto, que é pelo correio, né? E tem a oportunidade de votar, facultativo, volto a dizer, mas não está bem ainda. Eu imagino até que o cidadão ítalo brasileiro, ele acaba, aquele que recebeu a cidadania há pouco tempo e não votou ainda, nunca teve a oportunidade de votar numa eleição dessa natureza, ele já foi pedir procurar informação e sabe como é que é o processo de votação, mas até para entender a atribuição do deputado, do senador, especificamente a tua candidatura a deputada, né? Qual é a atribuição do deputado aqui da América do Sul em relação à Itália? Ele tem uma missão, ele tem uma atribuição muito mais de representar o ítalo brasileiro, e ele se envolve também nas questões nacionais, essa situação que vive hoje a Europa e principalmente a Itália, aí, essa crise que a pandemia e agora a guerra da Ucrânia tem afetado o mundo inteiro, mas especialmente a Europa, né? Qual é a atribuição exata nesse contexto daquele que é eleito nessa eleição do dia 25? Então, todos os deputados e senadores que são eleitos pelos italianos que residem fora da Itália, como é o nosso caso aqui na América do Sul, têm as mesmas funções, os mesmos direitos e deveres de todos os demais deputados. Só para você ter uma ideia, eu fui, inclusive, líder de bancada lá, onde tem uma representatividade muito importante, né? Então, não só a gente representa os italianos aqui da América do Sul, Brasil, mais diretamente, né? Porque eu, no caso, era brasileira, mas a gente tem uma atuação em todo o território nacional. Então, é bastante trabalho, no sentido que a gente está ali tendo que conhecer e trabalhar em função de todas as propostas de lei, de toda a votação que diz respeito à Itália, mas também sempre focando os interesses que são nossos aqui no exterior. Por exemplo, existem várias discussões, como você mesmo disse agora, sobre a guerra. Eu fiz parte, quando deputada, da Comissão de Relações Exteriores. Então, tudo aquilo que era diretriz da União Europeia, discussões internacionais, como num caso de guerra mesmo, tudo passava pela comissão e eu votava em nome de todos os italodescendentes, votava também em todas essas participações aí. E dentro da sessão plenária normal, a gente faz a votação e participa de tudo. Então, as atribuições são exatamente as mesmas. E essa é a grande diferença da Itália, que é o único país no mundo que dá a parlamentares que representam os seus descendentes no mundo atribuições completas, porque outros países não dão, né? Como é o caso do Portugal, da França, acabam não dando a atribuição completa aos seus representantes. Renata, bom dia. No caso, o que seria nessa campanha, já que a sua é uma situação completamente, para mim, diferente, mas o que seria podemos dizer assim, plataforma de campanha a ser apresentada para os ítalos descendentes aqui da América Latina? O que seria, o que se oferece, o que se pratica, o que, enfim, se apresenta o que seria uma plataforma de campanha, podemos dizer assim? Sim, existem vários anseios, né? O primeiro deles e o mais solicitado é a questão dos serviços consulares, porque muitas vezes o cidadão ele não consegue ter acesso ao consulado. Aqui no Brasil mesmo nós temos vários pontos de consulados italianos. No nosso caso, que é Paraná e Santa Catarina, é o Consulado Geral de Curitiba. Então, muitas vezes, os cidadãos não conseguem ter acesso, ou precisam fazer o agendamento do passaporte, ou para fazer o próprio reconhecimento da cidadania, acaba tendo dificuldade. No meu mandato anterior, nós conseguimos fazer uma emenda e mandar dinheiro para esses consulados para aumentar 20% do orçamento. Melhorar serviço, melhorar a estrutura. Ainda foi muito pouco, então o que a gente pode fazer é propor pelo menos mais 30% desse valor para que os consulados melhorem as suas estruturas. Outra questão cultural, nós temos vários grupos folclóricos, de música, enfim, tudo que é ligado à arte, à cultura, promovidos aqui no território do Brasil para a Itália. Então, a gente também pode conseguir um recurso com relação a isso, incentivo fiscal para empresas que financiem esse tipo de atividade cultural italiana aqui no exterior. Isso também foi um projeto que nós já trabalhamos no mandato anterior. E eu consegui, inclusive,
um incentivo fiscal para bens públicos, o que hoje foi feita a reforma do próprio Coliseu, que é um super monumento mundial, e nós conseguimos, através de uma lei que eu levei com base na lei de incentivo fiscal do Brasil e que levei para a Itália, que então deu a reforma do Coliseu e vários outros monumentos. Outros interesses, como as próprias universidades, né? Eu fui uma estudante. Eu fui uma descendente de italiana que deixou o Brasil e foi para a Itália estudar, com acordos, com possibilidades nesse sentido. Então, a gente também trabalha para levar os jovens descendentes de italianos e também jovens em geral para poder estudar na Itália, para poder ter reconhecimento de título, que é um caminho muito legal. Só no ano passado, a gente ajudou mais de 300 estudantes a irem para a Itália, mesmo com a pandemia. Outro ponto que é muito forte e o que a gente está trabalhando muito nessa eleição é a questão do empreendedorismo, muito focado na mulher, porque eu sou a única mulher candidata aí entre Brasil e Argentina para a Câmara dos Deputados. Então a gente trabalha muito nesse foco do empreendedorismo, porque a Itália hoje recebe muito recurso da União Europeia para poder incentivar novos negócios, isso num projeto pós-crise, né? Então tudo que é relacionado a dinheiro da União Europeia hoje está focado em novos empreendedorismos aí na Itália, justamente porque a Itália sofreu muito na pandemia, né? Então tem toda uma gama de projetos que a Itália está recebendo para poder abrir aí um novo setor e se recuperar um pouco da crise econômica. Enfim, são vários setores que a gente trabalha, conhecendo, é claro, sabendo do que a gente trabalha, né? Justamente pela experiência que eu já tive. Já fui, inclusive, vereadora em Curitiba também e deputada lá, sabendo exatamente quais são essas demandas. Renata, você falou, inclusive, que Santa Catarina tem uma presença tão forte, enfim, e a gente sabe disso, né? A gente conhece a história, enfim, o trabalho todo de resgate que é feito aqui, mas o estado não conta com um consulado, né? Tem no Rio Grande do Sul, tem no Paraná. Aqui nós estamos a 300 quilômetros de Curitiba, mas quem está no oeste é um deslocamento longo, dá 500, 600 quilômetros. Qual é a possibilidade, até eu soube que o governador Moisés até abriu a porta para que isso acontecesse, qual é a possibilidade de que o estado receba um consulado da Itália? Sim, essa já foi uma luta nossa, inclusive, né? No Brasil nós temos somente 7 pontos de consulado geral, que é o consulado oficial. E essa foi uma solicitação, já que eu, na época, também ajudei as autoridades aí, vários deputados, o governador na época, eu estive junto com o próprio ministro das Relações Exteriores, que era o ministro Alfano, muito meu amigo, inclusive, tratando desse assunto, e eles têm um olhar para isso. A questão sempre é recurso, né? Eles nunca sabem de onde buscar dinheiro para ter mais um consulado, mas a gente sempre levou a importância de Santa Catarina. Lembrando, Dirley, Valdomiro, Rodrigo, que eu sou uma ítalo-descendente, eu sou, né, uma terceira geração que nasceu no Brasil, que foi estudar na Itália, e eu conheço exatamente quais são as demandas. E eu digo isso porque tem outros candidatos rodando o Brasil que não são brasileiros, que vêm da Itália para cá, vivem aqui há alguns anos e não conhecem a nossa realidade, nem dependem do consulado aqui. Né? Então a gente sabe exatamente qual é a necessidade, a família que vive aqui, o que precisa, quais são as vontades, né, de todos nós, desde o jovem até a pessoa mais velha. E esse atendimento consular é fundamental. E a gente sabe desse anseio e dessa vontade da luta, porque já tiveram muitas ações, muitas pessoas já buscaram essa questão do consulado em Santa Catarina. Então realmente é uma ação de várias pessoas e que, se eu eleita, pode ter certeza que irei de novo carregar essa bandeira, irei me reunir com todos aqueles que têm esse interesse para a gente poder levar com muita força essa solicitação para Roma. Renata, bom dia, parabéns pela sua participação e dedicação. Eu gostaria de saber se você tem um número de candidatos que concorrem contigo, uma dessas 8 vagas a deputados, até para que tudo que você já nos passou de experiência, é óbvio que isso conta e às vezes as pessoas de repente não têm conhecimento de como isso acontece. Tem ideia de quantos concorrentes você tem para uma dessas 8 vagas? Nós estamos em torno de 25 candidatos, de 25 a 30, eu não sei o número exato, eu não vi ainda a publicação de todas as listas, né, de todos os partidos, mas está em torno de 25 a 30 candidatos na vaga de deputado, tá? Daí tem também os candidatos ao Senado, né?
que estão concorrendo em toda a América do Sul. A gente tem candidatos para todo lado. Venezuela, Uruguai, Argentina, temos muitos candidatos, Brasil também tem bastante. Então, é um trabalho bastante árduo, mas muito esperançoso, porque, como eu disse, na fusão, na aliança que nós fizemos com essa lista USEI, nós temos aí, eu sou talvez a única candidata do Brasil que tenha viabilidade realmente de ser eleita. Ô Renata, eu não, me perdoe e me corrija se eu estiver errado, mas me parece que você tem uma tendência ideológica progressista ou de um progressista mais de centro. Eu conheço teu pai e a atuação dele lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Ele é um político de muita experiência aí no Paraná, né? A gente acompanha por aqui em Santa Catarina até pela proximidade regional e, claro, as culturais que a gente tem pela descendência italiana. Mas eu gostaria de saber de você o que você pensa sobre essa questão da possibilidade dessa coalizão definir realmente o nome da Giorgia Meloni como a primeira ministra lá da Itália. Ela tem uma tendência muito clara de extrema direita, né? E o extremismo direito da Europa tem sido muito combatido aí por conta das atitudes, e na Itália nós também temos ali uma questão muito clara sobre essa situação do descendente de italiano, sabe? Inclusive a gente já acompanhou algumas tentativas que não foram infrutíferas, é verdade, no Congresso italiano, de se acabar com essa possibilidade do descendente italiano nas Américas ou no resto dos continentes ter representação no parlamento italiano. Isso é uma coisa inédita na Europa a partir do início dos anos 2000. Eu te pergunto, qual é a tua posição em relação a essa coalizão que está indicando aí a Giorgia Meloni como a primeira-ministra? Pois é uma coalizão de centro-direita, provavelmente ganhe, porque eles estão bastante à frente nas pesquisas, mas isso é por incompetência da esquerda italiana, né? Que nas últimas eleições foi vitoriosa, mas não teve condição de governar. Eu sou de centro, aqui no Brasil, como você sabe, participo com Cidadania, meu pai é de Cidadania, temos a Carmen Zanotto, enfim, um grupo aí na Santa Catarina também, mas eu não tenho uma definição partidária na Itália, justamente porque lá nós temos muito mais atuante essa frente dos representantes na América do Sul, né? Então, a nossa bandeira é muito clara e a gente age ou para a direita ou para a esquerda conforme a necessidade que nós temos do italiano no exterior. É muito claro isso para mim. Tanto que eu fui eleita em 2013 com a USEI, que é essa lista, né, que representa, criada aqui na América do Sul, e agora da mesma forma. Então, assim, se para nós avaliarmos que for conveniente votar algumas questões com a centro-direita, nós vamos votar. Se for conveniente votar algumas questões com a centro-esquerda, nós vamos votar também, tá? A Giorgia Meloni é uma mulher muito de garra, fico contente de ver uma mulher liderando hoje, né, as pesquisas na Itália, mas a gente tem que ter só um pouco de cuidado quando diz respeito a um extremismo de direita com relação à União Europeia. Infelizmente, existem alguns extremismos mesmo que não levam mais em consideração a União Europeia. E eu sou uma europeísta nata, né? Eu sou europeísta nata até porque eu fiz mestrado, fiz doutorado, meu livro publicado defende essa união e traz inclusive a experiência aqui para o nosso Mercosul. Então, eu não poderia votar, por exemplo, a favor da soberania da Itália numa saída da União Europeia. Então, essas são as questões que a gente levanta. Mas sou de centro, a nossa representatividade é muito focada nisso. E, claro, você citou aí essa limitação de gerações. Nós temos, tanto no centro-sinistra quanto no centro-destra, né, que é a direita e a esquerda, nós temos parlamentares que defendem essa limitação das gerações para a passagem da cidadania. Eu, inclusive, fui vítima de fake news nisso no passado, onde eu fui a primeira a defender os italodescendentes num projeto que foi colocado por um outro grupo lá na Câmara, no Senado, me desculpe, me disseram que eu era quem estava propondo essa lei, enfim, uma barbaridade que depois foi superada e foi neutralizada. Mas existem vários projetos nesse sentido, sim, e que nós, obviamente, vamos lutar com todas as nossas forças para interromper qualquer ideia que limite essa geração. Lembrando que é um direito constitucional de todo aquele que é sangue
do sangue italiano, ter a cidadania italiana reconhecida. Nós somos cidadãos natos, então isso é muito importante. Quando a gente nasce descendente, nós já somos italianos. O que a gente faz depois é um processo de reconhecimento da cidadania, é um processo burocrático, administrativo, para que a gente mostre a nossa descendência. Mas pela Constituição italiana, nós já nascemos italianos. Então isso é fundamental para que a gente leve essa nossa descendência e a nossa cidadania italiana acima de qualquer ideologia política. Outra coisa relacionada a essa questão da cidadania, essa demora, essa morosidade que se tem para conseguir, ainda mais agora com essa questão da pandemia que impossibilitou muita gente de ir até visitar a Itália e tentar lá a cidadania, o que é mais rápido, né, do que tentar por aqui. É possível derrubar essa morosidade? Tem casos aí que leva 10 anos pro cidadão italiano, descendência italiana, conseguir a cidadania, ou Paulo, Renata? Sim, veja, nós temos aí sempre essa situação de muita gente pedindo aos consulados o reconhecimento de cidadania italiana. Quem fez esse pedido há 20 anos atrás não tinha muita fila. Hoje tem muita fila, porque as pessoas foram descobrindo essa possibilidade, então a demanda realmente é muito alta. Eu presido o Instituto de Cidadania Italiana. Nesse momento da campanha eu pedi afastamento da presidência, mas foi um projeto que nós criamos justamente quando eu era deputada e que a gente via essa altíssima demanda de cidadania italiana, de serviços consulares, e que o consulado não dava conta de atender. Então criamos um instituto justamente para dar informações ao cidadão, criar uma equipe para isso, e funciona muito bem. Nós já estamos aí com mais de 5 anos de atuação, temos inclusive sede em Roma, com uma equipe que trabalha diretamente lá em todas as possibilidades. Então, quem quer fazer o reconhecimento de cidadania pode fazer via consulado onde mora, né? No nosso caso aqui o consulado de Curitiba, que tem uma fila de 10 anos, justamente porque é muita gente pedindo. Temos também a viabilidade de ir até a Itália e fazer pelas prefeituras, que é uma autoridade que pode fazer esse reconhecimento. A pessoa tem que estar morando lá, né? Então tem que estar residindo oficialmente para ir até a prefeitura e entregar a sua documentação e pedir o reconhecimento. E também só um pouquinho. Ângelo, por favor, me desculpe. E também via judicial, que nós estamos fazendo uma cidadania via judicial, quando aqui você comprova essa demora e as autoridades judiciais então reconhecem via judicial esse reconhecimento da cidadania por uma ação judicial mesmo, né? Que aí a gente consegue incluir toda a família e é muito mais do que a demora, é o reconhecimento de um direito. Então é muito legal fazer também o processo via judicial. Então são todas essas possibilidades e é claro, a gente vai lutar para que os consulados tenham mais estrutura, como eu falei lá no começo, até porque daí o cidadão não depende de ir até a Itália ou de fazer uma ação para ter o seu direito reconhecido, né? Ok, são 8h27. Para finalizar aí, Renata, só relembrando aí como é que é o processo de votação. Tem prazo aí para entrega desses para o correio, né? Dessa carta que se recebe, enfim, como é que é o processo, qual é o prazo para a gente orientar o ítalo brasileiro que deseja votar? Lembrando que as cédulas chegam em casa, então é fundamental estar atento a essa cédula, que vai chegar já a partir da semana que vem, a partir do dia 5, já deve estar chegando aí. O consulado manda por Sedex e ele já deixa selado para o retorno, ou seja, você abre o envelope, faz o teu voto, precisa marcar ali no símbolo, que no nosso caso é o símbolo da USEI, e escrever do lado Bueno, ou Renata Bueno, na cédula da Câmara dos Deputados. Você fecha esse envelope conforme a orientação que está escrito ali em português também e já coloca no correio, porque ali pelo dia 20 de setembro, essa cédula já tem que estar de volta no consulado. Então são prazos, estar de volta significa já ter chego do correio, né? Então são prazos bastante rápidos, então é importante estar atento para não perder esse prazo, que daí a gente perde o voto, né?
E aí é fundamental a participação, a gente chama muita atenção para isso, porque é importante mostrar que o ítalo-descendente, o ítalo-brasileiro, tem vontade de participar da sua cidadania, de exercer a sua cidadania, né? Que é através do voto, que não é só ter o passaporte, que não é só dizer que sou italiano, mas eu exerço também o meu direito ao voto. Isso é muito importante para nós. E Santa Catarina, como é aí uma comunidade muito ativa, temos muitos amigos, o próprio Márcio Fumagalli aí da região de Brusque, o Veronese, enfim, lideranças que já estão nos ajudando aí e que vão poder também estar auxiliando para quem tiver dúvidas, né? Ou buscar nas nossas redes, no meu Instagram, na minha página do Facebook, buscando deputada Renata Bueno, vocês vão encontrar todas as informações e passo a passo para esse voto. É muito importante realmente votar e votar em nome de toda a família, porque todo mundo recebe a cédula em casa, né? Então, vão chegar aí, por exemplo, na família de 5 eleitores, vão chegar 5 envelopes com o voto. Então, votando todos e devolvendo todos, vocês vão garantir aí o super direito, né, de escolher um parlamentar na Itália. Uma curiosidade, até como ser parlamentar italiana, estão falando em voto pelo correio, não passa pela cabeça dos italianos implantar voto eletrônico, que seria muito mais rápido, voto por, sei lá, um processo eletrônico, como no Brasil os estrangeiros podem votar para presidente eletronicamente nos consulados? Sim, veja, existe já bastante discussão sobre isso, mas a questão é realmente a segurança do voto. Nem nessa modalidade do voto por correio a gente não consegue garantir a segurança, né? Existem muitos burburinhos de que tem votos falsificados, de que muita gente acaba roubando esses votos no meio do caminho, né? Porque até sair do consulado, ir para o correio, chegar na casa das pessoas, então existem votos fraudados. Então a gente tem realmente esse anseio de que traga mais segurança para essa eleição. É uma eleição bastante dura, né? Eu sempre fui a mais votada a nível de Brasil, mas poderíamos ter feito muito mais se fosse uma modalidade de voto mais fácil e mais segura. E essa questão do voto eletrônico, sim. Ainda a Itália não descobriu como, né, ter um voto seguro, mas vamos lutar por isso também, sem dúvida. Porque a garantia de um voto sério e um voto realmente leal, né, a legitimidade do voto é fundamental para esse exercício da cidadania. Então vamos lutar por isso também. Muito bem, Renata, muitíssimo obrigado, boa sorte para você e se estiver por Brusque aí nos próximos dias, nos avise. Um grande abraço. O abraço é meu, muito apertado a todos vocês, lembrando que a gente vai estar sim, em Santa Catarina na semana que vem, fazendo várias agendas e que nós temos inclusive um empreendimento em Balneário Camboriú, que é uma fábrica de burratas, de queijos, que é um empreendimento exatamente no modelo italiano. Nós inclusive já ganhamos prêmios da Câmara de Comércio como um modelo made in Italy, né, que a gente chama, justamente trazendo essa nossa presença no território presença italiana, né, no território catarinense. Então, convidando vocês aí também para estarem conosco em cada momento italiano em Santa Catarina. Um abraço a todos, grazie mille e arrivederci. Muito bem, tá aí, 8h32, vamos ao intervalo comercial, depois do intervalo a gente retorna. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Oferecimento Oral Unique. Você pode